O dia a dia do Santos segue muito complicado com esses resultados seguidos péssimos. É sobre isso que eu vou falar aqui, como a diretoria do Santos está cada vez mais acuada, se sente cada vez mais incapaz de botar as asinhas de fora e como ela esperava uma sequência de bons resultados para começar a querer se perpetuar no poder, e isso não vem podendo acontecer. Graças a esses péssimos resultados do Santos, a gente sabe muito bem o quanto o campo invade a política. Isso não é só no Santos, é em qualquer clube de futebol no Brasil e no mundo. Precisamos falar sobre a abertura de sindicância que conselheiros que votaram não contra aquela barbaridade de aprovação de contas na última reunião abriram contra o Marcelo Teixeira, e precisamos falar sobre o caso Neymar, que mais uma vez viveu um caso muito esquisito, que foi ali penteado pela diretoria, mas que não dá para acreditar, dada a subserviência que o Santos tem com relação a esse jogador e a sua família. Vamos falar bastante sobre isso, mas eu quero dar uma novidade para vocês. A partir de amanhã, eu vou começar a publicar os pré-jogos aqui do canal, exclusivamente para membros. Tem muito membro aqui no canal que estão um pouco desamparados diante de um monte de coisa que eu tenho feito, então assim, o grupo de membros, o pessoal que se tornou membro, muitos deles continuaram, estão aqui, tem um grupo grande de pessoas que vão poder assistir com exclusividade aos vídeos de pré-jogo, para todos os planos, tá? Bronze, prata ou ouro. Então se você é membro aqui do canal, saiba que vai ter vídeo exclusivo em todos os pré-jogos a partir de amanhã. E quem não é, se interessar, quiser saber o que eu tenho de expectativa com relação ao jogo com antecedência da transmissão, torne-se que você vai ter esse conteúdo gratuito, tá bom? Feito isso, vamos lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. E vamos já comentando a primeira dessas notícias. A gente vai lá para o Diário do Peixe. Conselheiros do Santos pedem a abertura de sindicância contra o Marcelo Teixeira. Importante dizer que eu estava sabendo disso já, era tema nesse canal, antes mesmo da notícia aqui escrita pelo colega, pelo Giovanni Martinelli, porque uma das pessoas que protocolou essa abertura de sindicância me procurou para contar e pediu meu apoio e tudo mais, e eu deixei até abrir conversa com essa pessoa porque era um conselheiro, uma pessoa que tinha votado contra as contas, né? E então eu abro o diálogo, porque quem votou a favor daquelas contas eu não tenho o menor interesse de conversar, porque quem votou a favor não deveria estar no Conselho do Santos. Aquela aprovação deveria ser com unanimidade para o veto da aprovação, para reprovação das contas. Quem votou a favor não está cumprindo com o seu mandato, está cumprindo com o seu compromisso de proteger o presidente do Santos e não proteger os interesses do Santos. É muito claro. Então não quero conversa com o diretor que votou a favor da aprovação daquelas contas. Como essa pessoa votou contra, eu falei, não, vamos conversar. E aí essa pessoa me contou essa história que a gente vai tem aqui em texto redigida pelo Diário do Peixe, que eu acho legal a gente ler para poder explicar melhor para vocês. Conselheiros do Santos entraram com pedido de apuração e providências administrativas contra o presidente Marcelo Teixeira, além da repactuação do contrato assinado com a NR Sports, revelado pelo Diário do Peixe, por esse que vos fala. Assinado por 17 conselheiros, o pedido foi enviado à mesa do Conselho Deliberativo, que pode ou não enviar para a Comissão de Inquérito e Sindicância do clube. Então, assim, a mesa do Conselho Deliberativo, que hoje é presidida pelo Fernando Acauí, que por sua vez é funcionário do Marcelo Teixeira, vai enviar para a Comissão de Inquérito e Sindicância ou não? O Fernando Acauí, desembargador de justiça, vai mostrar que o compromisso dele é com o Santos Futebol Clube ou vai demonstrar que o compromisso dele é manter o seu emprego na Universidade de Santa Cecília? É uma pergunta que eu estou fazendo, então acho que perguntar não ofende. É uma resposta que precisa responder o Fernando Acauí. Ele pode responder não diretamente, mas indiretamente, enviando o pedido à mesa à Comissão de Inquérito e Sindicância. Qual será a postura? Estaremos muito de olho nas suas atitudes, senhor Fernando Acauí. O pedido é baseado em 2 cláusulas do contrato revelado com exclusividade pelo Diário do Peixe. O CT Meninos da Vila dado como garantia no contrato e a permissão para que a dívida seja executada uma vez que o presidente Marcelo Teixeira não seja reeleito na eleição deste ano, que está prevista para o 2º domingo de dezembro. Conforme é de conhecimento público, em razão da repactuação das dívidas junto à ANR, ocorreu a constituição de garantia envolvendo bem imóvel pertencente ao clube por ato exclusivo do presidente da diretoria executiva,
sem a devida autorização do Conselho Deliberativo, em afronta direta aos dispostos no artigo 80 e 88 do Estatuto Social. O Santos até pode colocar algum bem como garantia num pagamento, mas isso teria que, em tese, passar. Em tese não, está no Estatuto, teria que passar pela aprovação do Conselho, coisa que não foi feita, e é sobre isso que eles estão falando nesse trecho. O segundo trecho diz, por sua vez, a cláusula do contrato que condiciona o vencimento das parcelas vincentadas à reeleição do atual mandatário do executivo do clube revela-se manifestamente ilegal e incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro por violar princípios estruturantes do direito contratual e societário, completa. O pedido é assinado por todos esses conselheiros aqui, cujos nomes é bom vocês terem na cabeça, porque são pessoas que estão ao lado do Santos e não ao lado do Marcelo Teixeira, tá bom? Não vou botar minha mão no fogo por todo mundo, não é isso, mas são pessoas que merecem um voto de confiança do associado, porque sim, estão representando, essas sim estão representando o desejo do associado e não os desejos dessa diretoria. Dito isso, é importante dizer uma coisa também muito importante. Uma vez que o senhor Fernando Acauí encaminhe, mostre que é torcedor do Santos, que honra o cargo que ocupa e não está lá só como um fantoche do Marcelo Teixeira, e ele encaminhando isso para o Comitê de Inquérito e Sindicância, isso vai cair na mão de Leandro Aisman, que é relator do comitê, e por sua vez advogado de Orlando Rolo, que está na gestão, que hoje é apadrinhado por essa gestão, já viajou, lembra? Com essa gestão em alguns jogos e fala que quando vai é pé quente, hoje está ao lado dessa diretoria. Então o Leandro Aisman estaria mais interessado nos interesses do seu cliente, o Orlando Rolo, que hoje está no meio dessa diretoria, muito claramente, ou ele estaria interessado em proteger o Santos? Pergunta que vai ficar caso o Fernando Acauí mande esse pedido para o conselho, para o comitê. E o presidente é o Oswaldo Magalhães Júnior. Qual será a postura do presidente Oswaldo Magalhães Júnior com relação a esse pedido de revisão que claramente fere o estatuto? Qual será a postura da mesa do Conselho Deliberativo e, por sua vez, uma vez entregue, do Comitê de Inquérito e Sindicância? Estaremos de olho. Estou fazendo a pressão aqui que posso. Os outros canais farão ou ficarão falando só se o Rony joga ou não joga? Irmão, né? Essa é uma responsabilidade de todo mundo que cobre o Santos. Ah, mas dá menos audiência. Você está preocupado mais com o seu bolso ou em cobrir o Santos Futebol Clube? Eu sei que dá menos audiência. E é uma pena que assim seja. Mas é importante que a gente fale. É importante que a gente cubra. É importante que a gente pressione. Estou muito curioso para ver qual vai ser a postura dos colegas de profissão com relação a isso. Então, esse é um dos temas. Outro tema que fala muito também sobre esse momento da gestão é um tweet aqui do Felipão Santos, que diz o seguinte: ele tem trazido alguns bastidores eleitorais e tal, e algumas coisas que eu tenho lido do perfil dele tem se comprovado. Como, por exemplo, a possibilidade de Maurício Maruca se juntar a Vladimir Matos para um pleito, ou melhor, a Rodrigo Marino para um pleito, e Ivandro Ludovici e Vladimir Matos se unirem para formar uma outra chapa. Ele tem coberto muito essa movimentação dos opositores hoje do Santos Futebol Clube. E tem batido com as informações que eu tenho. Agora ele traz o seguinte, que é muito interessante a gente observar. Ó, plano de Marcelo Teixeira previa ofensiva política, mas sequência negativa muda cenários. Às vezes como que o campo muda tudo, gente. O presidente Marcelo Teixeira e seu entorno político haviam identificado uma janela estratégica para reposicionar sua imagem pública, ou seja, mostrar que está tudo bem, que o Santos está avançando, que o Santos está reagindo, que as contas não são essa coisa toda horrorosa como que os blogueiros, que assim eles chamam, estão falando, esses jornalistas que fazem fake news, essa coisa toda. Então ele traçou uma estratégia tipo assim, pô, vamos fazer uma série de vitórias aqui, pode ter certeza, tá? Que quando acontecer uma série de vitórias, essa vai ser a estratégia da gestão. Resta saber se o torcedor associado vai ser idiota de se deixar levar ou se ele vai ficar atento. Condicionado a uma sequência positiva de resultados esportivos do Santos na Vila, o cenário previa 4 partidas consecutivas em casa e as 4 teria o bibelô Neymar em campo. Contra Atlético, Recoleta, Fluminense e Curitiba, válidas por 3 competições distintas,
considerado internamente como oportunidade para melhorar o ambiente institucional e fortalecer a narrativa da gestão. De acordo com a apuração, um comitê de gestão de crise contratado pela diretoria, ou seja, os caras contrataram um comitê para cuidar da parte política. Estruturou um conjunto. Quem está pagando? É o Marcelo Teixeira e sua família ou é o Santos pagando? Ou eles estão usando a máquina para pagar esse comitê? Eu tenho a dúvida. Isso eu não tenho apuração, nem sabia da existência desse comitê de crise. Então fica a questão aqui, a pergunta para essa diretoria, que não costuma responder nada, acho que não vai ser dessa vez, né? Aqui, ó, de acordo com a apuração, o Comitê de Gestão de Crise contratado estruturou um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento político do presidente, com foco no cenário eleitoral do clube. Entre as iniciativas previstas estaria em pauta no Conselho Deliberativo de uma proposta de mudança estatutária. Aquela proposta que a gente já cansou de dizer que tem um monte de jabutis, que nada mais são do que um monte de temas que, com a narrativa de que o Santos pode virar SAF, vai poder virar SAF, mudar um monte de coisas que vão dificultar com que pessoas de fora consigam se candidatar à presidência, que vão dar salários para as pones da diretoria que hoje não tem cargos, entre outras atitudes horrorosas que foram listadas no momento que a lista prévia saiu e a gente pôde analisar, e até hoje a gente não tem acesso à lista final que vai ser votada no Conselho Deliberativo. Conforme divulgado anteriormente, a empresa Infolog já teria sido contratada para operacionalizar o sistema de voto online em eventual assembleia entre os associados. Isso aqui também não foi respondido. O Santos vai mudar a empresa que vem fazendo o trabalho com relação aos votos online. Quem é essa empresa? Qual a credibilidade dessa empresa? Vocês confiam que essa gestão vai contratar uma empresa idônea para que o seu voto de associado apareça certinho para o sim ou para o não que você tenha votado? Olha, eu não estou aqui querendo colocar o caráter de ninguém em xeque, mas a gestão é ruim, a empresa que pode cuidar disso pode ser ruim e cometer falhas. Eu não confio nessa gestão. Esse é outro ponto de atenção muito grave que o Ivan Ludovici tem alertado nas redes sociais. Além disso, no planejamento incluiria a divulgação de um vídeo crítico ao opositor Ivan Ludovici, abordando questionamentos realizados à sua residência, bem como a possível menção de uma suposta ação envolvendo o Ministério Público Federal relacionada ao clube e ao deputado Júnior Bozella. O deputado, ex-deputado, né? Ele não é mais deputado, e essa ação envolvendo o Ministério Público que o Ivan Ludovici supostamente abriu, teve a ver com esse canal, porque foi numa entrevista que Júnior Bozella deu para este canal, revelando uma série de crimes que o Santos teria cometido com relação à compra do CTR Pelé, que deve abrir um edital e, por sua vez, um leilão. E Júnior Bozella revelou movimentos que ele teria feito internamente para beneficiar o Santos na compra do CTR Pelé. Coisas que são criminosas, assim, e que a gente sabe, na época, depois dessa entrevista, foi protocolada uma denúncia no Ministério Público anônimo, mas hoje se coloca como... falam-se que foi o Ivan Ludovici que abriu. Ele nunca falou, pelo menos abertamente, sobre isso, não que eu tenha visto, tá? Mas também nunca negou. Relatórios internos também teriam apontado Ivan Ludovici como o principal adversário político atual do presidente, destacando que o crescimento de sua presença nas redes sociais estaria ocorrendo em ritmo muito acima da média observada entre os demais atores no cenário eleitoral do clube. O Santos teve uma concorrência na última gestão da oposição com Marcelo Teixeira, que eram os dinossauros, né? Caras ali... Vamos falar bom português, sem desrespeitar ninguém, os tiozões, né, cara? Caras que hoje não tem muito se ligado em como funcionam os algoritmos das redes sociais e tudo mais. E não acham que a eleição do Santos é a mesma coisa que aconteceu que acontece há 10 anos atrás. E hoje, assim, com o voto online, se ele não estiver sendo desvirrado, né, muda muito, porque quem vota é quem está longe do clube, não quem está perto. Em suma maioria, né? Porque também abre-se as votações presenciais na Vila Belmiro, mas
A eleição vai ser decidida fora de casa, vai ser decidida pelo voto online. E o Ivano do vice, você pode gostar, pode não gostar, eu não tenho opinião formada, deixo bem claro aqui, não o conheço. Sei que ele foi vice de uma pessoa de um candidato, um profissional, como profissional, que eu abomino, que é o Ricardo Agostinho nas últimas eleições. Então já olhei de início de nariz torcido para a candidatura dele, mas ele tem feito uma postura crítica interessante aqui, tem feito oposição. E diante desse cenário, quem sou eu para criticar uma oposição ao Marcelo Teixeira, a única que vem se provando até aqui de fato eficaz? Então eu prefiro entrevistá-lo primeiro, quando for o tempo, conversar com ele, apertá-lo para saber como que é o seu plano, para entender qual que é o seu background, o que ele entende de gestão, para tentar ter uma posição um pouco mais clara com relação a isso. Mas fato é que a própria gestão do Santos, segundo esse tweet aqui do Lipão, já teme o Ivan e vai tentar queimar o Ivan perante a torcida. Então quando você vê aí coisas saindo contra, saibam que está vindo do gabinete do ódio da Vila Belmiro, tá bom? É lá que eles estão produzindo isso, usando a máquina e provavelmente, supostamente, dinheiro do Santos para fazer isso. Entretanto, o cenário previsto não se concretizou, claro, jogos horrorosos. A estratégia estava condicionada a uma sequência positiva de resultados, mas o Santos não teve o desempenho esperado nessa série de partidas e também não conseguiu vencer o Bahia. Com isso, segundo fontes, o ambiente interno passou a ser de incerteza, já que a narrativa planejada dependia diretamente de vitórias dentro do campo. Agora, diante da frustração esportiva, há dúvidas dentro do grupo sobre quais próximos passos adotar e como reposicionar essa estratégia inicialmente desenhada. E o ano vai acabando e o Santos tem mais um mês para jogar e daqui a pouco vai ter parada para a Copa do Mundo. Se o Santos tiver na parada na Copa do Mundo no Z4, vai ficar muito difícil para essa diretoria. O que causa na gente, a gente que quer ver o Santos não bem só esse ano, mas o bem para o resto da vida, um sentimento duplo, né? Porque a gente sabe que essas derrotas prejudicam o Santos, prejudicam o nosso final de semana, prejudicam o nosso bem-estar, nossa alegria, mas também está prejudicando quem são os maiores responsáveis por isso. Né? E aqui mostra muito como que uma sequência de vitórias fariam com que esses caras tentassem se perpetuar completamente no poder e começar a atirar em opositores, claro que de maneira não literal, né? E para tentar vender uma narrativa de que a gestão é maravilhosa e então tentar se reeleger. Tem muita gente que é preocupada em dar uma oportunidade para alguém que não conhece e às vezes prefere, vai com o Marcelo Teixeira mesmo. Se numa dessa o Santos fica na primeira divisão, faz um ano melhor no segundo semestre, o Marcelo Teixeira é uma merda, mas pelo menos com ele não caiu. Tem muita gente que vai votar assim. E o Marcelo Teixeira sabe, a comissão que cuida do Marcelo Teixeira sabe. Então é muito louco, né? Porque como é que a gente vai torcer contra? Eu não torço contra o Santos nunca, eu fico puto pra caralho. Mas ao mesmo tempo, se tem um alento hoje de o Santos perder, é saber que esses caras estão se fudendo. Isso é uma coisa que hoje é tipo se apostar contra o clube, você vai lá na Bet Nacional, mete R$500 no time adversário, o Santos perde, você não tá feliz, mas pelo menos você ganhou uma puta grana. Tenha um sentimento, é meio assim que eu me sinto. É uma merda, mas pelo menos tá fudendo essa gente, entendeu? Então é o sentimento do torcedor do Santos hoje que não aguenta mais essa gestão. E por fim, eu quero falar do caso Neymar. Acho que o caso Neymar é muito importante que a gente dialogue aqui. Porque o Neymar, na sexta-feira, relato de uma fonte, disse pra mim que o Neymar estava jogando pôquer à tarde, às 2h15 da tarde, foi visto jogando pôquer numa mesa em São Paulo. Tá? O Neymar pode desmentir, mas... E outra, me parece que ele estava de folga, não descumpriu nada, ele faz o que ele quiser. Até aí, não é uma crítica, tá? Foi jogar pôquer na sexta, no sábado ele foi flagrado comendo uma feijoada aqui também. Mas os caras estão viajando, foda-se. O cara tá de folga, o cara tem direito de comer uma feijoada. Não vou julgar nada aqui. Postou, tem que postar. Usa ele com os amigos dele, tudo bem. Tudo certo. Teve 2 dias de folga e chega no domingão pra treinar. Puta, Neymar, virose, não... Não, e detalhe, tá? Qual que é a narrativa disso, né? A ESPN solta uma matéria inicialmente dizendo: Neymar não reaparece no CT do Santos para treinar domingo, ele era esperado, nem a diretoria do Santos entendeu e não teve justificativa. Lembrem-se disso. Foi a matéria da ESPN sobre esse caso. Com a repercussão,
Logo, o Santos se posicionou dizendo que o Neymar tinha tido uma virose, que o Santos estava monitorando a situação. E então o Neymar já vai viajar com a delegação hoje para a Argentina para enfrentar o São Lourenço. Da onde que a ESPN tirou que o Santos não estava sabendo da ausência do Neymar? A ESPN errou porque em momento nenhum ela corrigiu a informação, ela atualizou a matéria. São coisas completamente diferentes. Ela falou, olha, erramos. Na verdade, o Santos estava... Não, ela atualizou. O Santos aqui, em resposta à nossa matéria, disse que o Neymar está com virose e por isso se afastou. Assim, vamos imaginar numa situação que eu também não tenho, eu não posso dizer porque eu não tenho apuração sobre esse caso, não é aqui querendo ter bola de cristal, tá? E nem é querendo atribuir má conduta a ninguém, ainda que seja o Neymar, um cara que eu quero ver longe do Santos o quanto antes. Não quero ser desonesto com ninguém. Mas hipoteticamente falando, vamos imaginar que o Neymar não tenha ido. E não tenha avisado. E aí tenha dito lá, pô, tô com virose e não fui. Tipo, sei lá, a ressaca bateu, encheu a lata no sábado. Era um sabadão, vou ter que treinar domingo, irmão. Pô, não tenho condição, né, velho? Vou pagar minha ressaquinha aqui. Eu também, Neymar, bebi pra caralho sábado. Fiquei ontem de ressaca e não trabalhei. Ontem foi minha folga, mas você tinha que trabalhar. Se foi isso, vocês acham que em que mundo o Santos, com qualquer outro jogador, faria o que fez? Soltaria uma nota dizendo que era virose. Vai um plebeu qualquer aí, o Lautaro, que está sendo muito bem falado pelos torcedores, faltar ao treinamento. Como é que a diretoria ia agir? Será que ela ia passar um pano e dizer que é uma virose, sendo que hipoteticamente não foi? Pode ser que tenha sido. Mas vocês não acham muito estranho na hora que a ESPN procurou o Santos não saber inicialmente porque que o Neymar não estava lá? Porque assim, eu sou o repórter, apurei que o Neymar não foi e ele era esperado. Aí eu procuro o Santos não me responde, diz que também não sabe, depois diz que foi uma virose. Muito estranha a ordem dos fatos, vocês não acham? Então não me convenceu essa história. Não quero ser injusto, mas não me convenceu que era uma virose. Pode ser que tenha sido. Mas pode ser que tenha sido ele não tenha avisado. E pode ser também que não tenha sido. Pode ser virose e pode ser ressaca, né? Pode ser ressaca. Então, assim, é uma relação, irmão. O cara já não produz porra nenhuma dentro do campo. O time joga melhor sem ele, tá? Já começou a jogar melhor sem ele. O Roleza jogou muito mais bola que ele vem jogando nesse jogo contra o Bahia, jogando na posição dele, livre e tal. Até perder as pernas no segundo tempo. O cara ganha uma bala, que vocês já sabem, tem até a porra do CT penhorado num contrato. Pré-penhorado, né? O CT foi pré-penhorado num contrato. E pode fazer o que quiser, pisar no Santos, pode, se por acaso, se é que isso aconteceu mesmo, faltar, se é que estava de ressaca, e falar que é uma virose e não acontece nada, não tem punição, não tem nada. Que clube vai pra frente com um jogador sendo tratado assim? Porque vocês acham que os outros jogadores não enxergam? Vocês acham que os outros jogadores não conversam? Você acha que quando se evidencia que alguém tem privilégio dentro de um clube de futebol, você acha que num time de futebol que é coletivo, os caras vão correr pra esse cara? Vocês acham mesmo? O Santos foi cretino na partida contra o Bahia e era pra ter vencido, fez tudo pra vencer o jogo e não venceu por conta da incompetência individual de alguns jogadores horrorosos que pisaram lá, mas o Santos correu pra caralho, né? Muito mais do que vinha correndo com esse cara em campo. Vocês não acham isso estranho? Até diante também dos fatos da apuração do colega aí, semana passada, que disse que existia uma divisão dentro do Santos. A divisão existe por causa disso, porque os jogadores estão completamente incomodados com um cara que, além de ter os privilégios, sai colocando o dedo na cara de todo mundo. Você é burro, você é uma merda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ele não pode ser criticado. Meu irmão, se você me perguntar hoje, sinceramente, falar quem que você quer fora do Santos, em primeiro lugar, Marcelo Teixeira ou Neymar, eu fico na dúvida. Na dúvida, te juro por Deus. Porque o Marcelo Teixeira tem eleição, a gente vai tirar ele. Agora o Neymar não depende, né, do sócio, depende da direção. Irmão, fico na dúvida entre o que escolher. Eu não aguento mais. Eu vou te falar, contra o Bahia eu fiquei puto. Fiquei puto pra caralho, porque quando ele não tá, eu torço muito mais pelo Santos. Torço muito mais. Do que quando esse senhor que veste a camisa 10, que é um senhor de idade já pro futebol, tá vestindo a camisa 10. Eu vi o Santos em campo, com os bagres sendo ruim, mas não vi o spa de um jogador. Eu vi o Santos Futebol Clube em campo. E não vai ser assim contra o São Lourenço, né? Amanhã era dia de show do Bad Religion,
Mas falei, não. Vou doar meu ingresso, tentar vender depois se não conseguir doar, porque estarei aqui nas boas e nas más para ver esse cara que toma conta da narrativa, que se acha maior que o clube, em campo. Mais uma vez. Vamos ver o que acontece amanhã de novo, pré-jogo exclusivo para membros aqui no canal. Então se você não assinou, assine, que vai receber esse vídeo com exclusividade. Grande abraço, na transmissão amanhã, meia hora antes, 6h30, a gente já está ao vivo para mais uma jornada. Esperamos vocês. Até mais, tchau.